Você está nos arquivos da vida real. E aqui, a verdade nem sempre vem inteira. Se inscreve agora e deixe seu like, porque a história de hoje não é confortável. Ela começa com amor, passa por ambição e termina com uma revelação que pode mudar tudo o que você achava que sabia. Fica até o final, porque às vezes o maior erro não é trair, é escolher errado desde o começo. Antes de tudo desmoronar, existia uma casa em Ouro Preto, em Minas Gerais. Uma casa simples, mas cheia de regras, cheia de valores e cheia de silêncio. Dona Teresa era o tipo de mulher que sustentava uma família apenas com a força da palavra. Respeitada na cidade, conhecida pela firmeza e pela postura, ela acreditava que caráter vinha antes de qualquer desejo. Foi nessa casa que Isabela passou a viver. Isabela era a filha mais velha de uma família que morava em Mainarte, uma roça distante de Ouro Preto, onde quase não havia recursos, onde estudar era privilégio. E onde o futuro parecia sempre repetido. A mãe dela tomou uma decisão difícil: mandar a filha embora para que ela tivesse oportunidade. Isabela chegou tímida, mas determinada. Não chegou como visita, chegou para ficar. Dona Teresa abriu a porta e abriu o coração. Isabela ganhou quarto, ganhou escola, ganhou rotina e, acima de tudo, ganhou disciplina. Cresceu como filha. Dividia a mesa, dividia as tarefas, dividia os conselhos. E ali estava Marcelo. Marcelo já morava naquela casa, já conhecia cada canto, já carregava o peso de ser o homem que precisava dar certo. Ele e Isabela cresceram juntos. Primeiro como amigos, depois como algo que ninguém nomeava. O sentimento nasceu no silêncio, nas conversas demoradas no fim da tarde, nos olhares que ficavam tempo demais. Eles sabiam que não podiam contar. Cidade pequena transforma tudo em julgamento. E Isabela, sendo criada dentro daquela casa, tornava qualquer romance assunto perigoso. Então eles esconderam. Prometeram esperar. Esperar crescer. Esperar ter estabilidade. Esperar o momento certo. Enquanto isso, a vida seguia aparentemente tranquila. Mas nem todo mundo naquela história agia por sentimento. Helena morava perto. Ela não fazia parte das memórias antigas daquela casa. Ela observava de fora. Helena nunca foi movida por sonho. Ela era movida por necessidade. Cresceu ouvindo que precisava estudar, trabalhar, lutar. Mas no fundo não queria lutar. Queria segurança. E começou a perceber que Marcelo estava se tornando exatamente o que ela procurava. Responsável, previsível, trabalhador. Helena não se apaixonou. Helena escolheu. Ela começou devagar, se aproximando da família, ajudando Dona Teresa, conversando com as irmãs, sendo presença constante. Ela não disputava. Ela se instalava, sem que ninguém percebesse, enquanto um amor crescia escondido dentro daquela casa. Outro plano começava a ser construído do lado de fora. E ninguém imaginava que aquele silêncio seria o início de algo impossível de controlar. Em 1994, Helena subiu ao altar já grávida. Marcelo não parecia apaixonado, mas parecia responsável. E para Helena aquilo era suficiente. No mesmo ano nasceu o primeiro filho, um menino. Em 1996 nasceu a segunda filha, uma menina. A casa estava completa aos olhos da cidade. Casal jovem, 2 filhos, família estruturada. Mas dentro de Marcelo havia silêncio. Ele nunca esqueceu Isabela. Eles continuavam se encontrando escondidos, sem que ninguém soubesse, sem que Dona Teresa percebesse, sem que Helena imaginasse. Os anos passaram e a rotina de Helena era sempre a mesma. Acordar cedo, preparar o café, organizar a casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças. Helena acreditava que casamento era isso. Ela cresceu vendo a própria mãe servir o marido em silêncio.
Aprendeu que mulher forte era aquela que sustentava a casa com dedicação. Os pais dela sempre incentivaram estudo, profissão e independência. Mas Helena nunca quis esse caminho. Ela escolheu o conforto de um lar estável. Escolheu depender da estrutura do casamento. Enquanto Marcelo crescia, profissionalmente Helena se aprofundava na rotina doméstica. Ela não se cuidava, não saía, não tinha amizades próximas. O mundo dela era a casa, os filhos e o papel de esposa. Ela nunca desconfiou, nunca procurou sinal, nunca imaginou que precisava vigiar. Para Helena, a fidelidade era consequência natural de um homem responsável. E Marcelo sempre pareceu responsável. Enquanto isso, em silêncio, uma outra história continuava existindo. Uma história que Helena jamais suspeitou e que ainda não havia revelado o próprio peso. O ano virou 2006. Isabela, já formada, reencontrou Marcelo com mais frequência. O sentimento voltou e em 2006 ela engravidou. Uma menina. Decidiu criar a filha em silêncio. Sem exigir separação, sem escândalo. Marcelo passou a viver duas vidas. Em Ouro Preto, marido exemplar. Em outra cidade, pai escondido. De 2006 até 2016, a mentira foi sustentada. Helena vivia para casa e filhos. Nunca desconfiou, nunca imaginou. Até que em 2016 encontrou provas, mensagens, horários. Um nome repetido, Isabela. A descoberta não foi silenciosa. Helena contou aos filhos, contou para Dona Teresa, contou para os próprios familiares, contou para vizinhos. Todos aconselharam separação. Os filhos pediram que ela saísse. Disseram que ela merecia respeito. Dona Teresa disse que o erro era do filho. A família apoiou o recomeço, mas Helena escolheu ficar. Não por amor, por comodismo. E o preço por uma sequência de escolhas erradas estava chegando a cada dia. A casa que antes parecia pequena para tanta gente, agora ecoava silêncio. Os quartos que um dia foram ocupados por risadas, discussões de irmãos, portas batendo e música alta, estavam organizados demais, arrumados demais, vazios demais. Os filhos de Helena cresceram, casaram, foram embora. Eles amavam a mãe, mas também carregavam uma mistura de tristeza e revolta, porque viram tudo. Sabiam da traição, sabiam da humilhação. Sabiam que ela tinha escolha, mas não escolheu sair. Helena estava lá perdendo sua vida. E Marcelo também ficou preso no casamento para não contrariar sua família. Mas o casamento já tinha acabado, ou melhor, nunca existiu. Ele mantinha as contas em dia, pagava água, luz, mercado, fazia o papel de provedor, mas amor? Não existia carinho. Helena não sabia o que era isso. Afinal, ela tinha se casado por conveniência e o respeito. A história fala por si, eles dividiam o mesmo teto, mas não dividiam a vida. Helena começou a adoecer e acabou virando um fardo na vida de Marcelo. Primeiro foi ansiedade, depois insônia, depois crises de choro escondidas no banheiro. Depois um cansaço constante que nenhum exame explicava completamente. Helena começou a viver uma vida a poder de remédios. O corpo começou a gritar o que a alma engolia há anos. E nas madrugadas, enquanto Marcelo dormia do outro lado da cama, ela encarava o teto e pensava: se eu tivesse ido embora, como estaria minha vida hoje? Mas já não era 2006, já não era a época da descoberta. Já não era o momento da força coletiva da família. Agora era silêncio e arrependimento. Hoje, Helena está doente. Não apenas fisicamente,
Ela carrega uma doença invisível, a soma de todas as vezes que se abandonou. O médico fala sobre estresse, sobre as feridas internas, sobre qualidade de vida. Mas ninguém receita coragem em comprimidos. Em uma tarde silenciosa, sentada na varanda, ela observa o pôr do sol e pensa: eu tive apoio, eu tive escolha, eu tive voz. Mas eu escolhi o medo, e talvez o que mais doa não seja a traição do passado, mas a traição que ela cometeu contra si mesma. Será que ainda existe tempo? Enquanto há vida, há decisão. Mas cada escolha adiada cobra um preço. E Helena agora entende o preço de não decidir, e você? Se estivesse no lugar de Helena, teria feito diferente? Você está vivendo por amor ou por comodismo? O que a história de Helena te ensinou? Você acredita que ainda há tempo para recomeçar depois de tantos anos? Deixe seu comentário. E se quiser que a sua história seja contada aqui no canal, envie um e-mail que está na descrição do vídeo.